Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria, né? Eu sempre falo que é com muita alegria que eu retorno para essa casa de orações e é com muita alegria mesmo. Eu venho com muito prazer aqui, me sinto muito bem acolhida e vejo em cada um o irmão em Cristo, né? Que não vem aqui para falar algo novo que só eu sei, não. Eu vim aqui para a gente compartilhar alguma coisa e chegar a algumas conclusões. E hoje eu escolhi falar sobre a prece, né? A prece que é esse ponto, né, de conexão entre nós e o Criador. Não tem outro, né? A gente estava falando da mídia, da internet, né? De toda essa questão que a gente pode hoje usufruir. E a gente fala, né? Eu tenho conhecidos, né? Na Europa, em outros países, no Japão, e de manhã, quando eu mando a mensaginha para todo mundo de bom dia, rapidamente quem está longe me devolve a mensaginha. Olá, Malu, tudo bem? Não sei o que tem. Aqui é tantas horas e tal, né? Mas isso eu estou fazendo, não importa a distância, eu estou fazendo aqui na Terra, com pessoas que estão reencarnadas como eu. Mas a conexão para fazer com o Criador, com o plano espiritual, é só através da conexão, através da prece. Então não tem como, né? Para mim poder fazer uma prece e ela chegar até Deus, aos nossos amigos espirituais, eu tenho que entrar naquele estado elevado da alma, né? Que nós vamos falar daqui a pouco, para poder me conectar, né? E é só desse jeito que eu posso me conectar, né? Nós que queremos nos conectar com o lado bom, né? Da mesma maneira, quem pensar coisas ruins vai estar se conectando com um lado que não é tão agradável assim. Mas o importante é a gente começar a falar que a prece fez parte de todo esse caminhar da humanidade. Então, sempre a prece esteve envolvida no desenvolvimento da humanidade, né? E é comum a gente pensar, então eu acho que a prece começou a acontecer de Jesus para cá, ou quando a sociedade se colocou como monoteísta, acreditando num só Deus. Não é verdade. Mesmo lá nas comunidades politeístas, né, onde se acreditava em mais de um Deus, estavam lá fazendo oferendas, rituais, tentando se conectar com o divino, com o outro lado. Então, a prece é isso, né? Vai estar sempre presente no momento que a gente deseja se conectar com o alto. É lógico que com o advento do monoteísmo, quando o homem passou a acreditar num Deus único, as características da prece ficaram mais evidentes, é evidente, né? Mas olha que interessante, a prece, né? Quando a gente vai fazer a oração, esse fervor, né? Que a gente se coloca num estado, vamos dizer assim, especial da alma, né? Que transcende o ser humano. Quando a gente vai fazer a prece, a gente não fica nesse estado, né? Muitas vezes tem pessoas que entram num estado de emoção, aí vai depender de pessoa para pessoa, num estado de emoção muito forte, né? Por exemplo, a prece que ela fez, ela se lembrou de várias coisas. E é possível que ela não tenha se forçado a pensar, porque acontece isso quando você se eleva para fazer uma oração, né? E aí, quando a gente transcende esse patamar aqui, é importante, o transcender é um importante sinal para nos mostrar que a gente reconhece que além desse mundo material, então eu estou aqui agora falando com vocês, estou vendo a porta, estou vendo vocês, eu estou reconhecendo esse mundo material. Mas através da prece, eu consigo enxergar possibilidades de um outro mundo, fazer esta conexão com seres, né, que eu percebo que existe, que fica claro, e posso pedir ajuda. Então, a prece é este momento que eu consigo fazer isto, né? Jesus nasceu, cresceu e desencarnou dentro de um contexto judaico, né? E aí também é importante a gente falar do quanto é interessante a gente ter um olhar sobre o Antigo Testamento para nós sabermos exatamente, entendermos como que aquela comunidade, que aquela cultura se desenrolava, porque muitas coisas são tão diferentes que a gente fala, nossa, mas como assim? Como era desse jeito? Veja bem, na época de Jesus, a prece era diferente, fazia-se a prece diferente do que fazemos agora.
Hoje, numa casa de oração, excepcionalmente, alguém veio aqui na frente e falou alto, né? Mas normalmente não se faz isso. Lá na nossa casa, às vezes reúne a família e faz a prece, mas é normal fazermos a prece em silêncio, tá recomendado lá, né? Entra no lugar mais íntimo do seu coração, né? Para poder se conectar com Deus. Bom, na época de Jesus não era bem assim, né? O normal, o natural era fazer a prece em pé, em voz alta, em público, né? E aí, toda vez que eu passo aqui, eu não posso deixar engraçado, porque, olha, eu não sei aqui nessa casa, na evangelização infanto-juvenil, se você chama uma criança para fazer a prece, ela quer morrer, ela quer sair embora, ela não quer frequentar a evangelização mais. Não, se a professora for me chamar para fazer a prece, eu nem venho, né? E alguns adultos também. Então a gente tem aquele pânico de ir lá na frente, né? E um pouco é porque a gente se compara, né? Nossa, aquele lá filho na frente falou umas coisas tão bonitas, né? Falou um palavreado. Nada disso, né? Deus está aqui dentro, Ele sabe o que a gente carrega no coração, né? Tem uma história muito bonitinha aqui num encontro religioso, né? O líder pediu que algumas pessoas encerrassem o encontro falando, agradecendo a Deus, fazendo uma prece. E muita gente ergueu a mão, muitos adultos, mas uma criança ergueu a mão também. Aí o cara olhou e falou, e aquela criança vai querer falar, né? E começou a chamar os adultos e deixou a criança para o fim, para o final. E até que chegou a vez da criança, a criança com a mão erguida lá. Ele falou, pode falar. A criança abaixou a mão e falou, Deus, eu te amo. E foi a melhor prece. Porque a gente não precisa se estender, né? Muitas vezes a gente vê preces que viram uma palestra, uma mini palestra. A pessoa fala. E depois não acha jeito de terminar e fica complicado e confuso, cansativo, vamos dizer, né? Então a prece, ela tem que ter um combo que nós vamos ver hoje para a gente poder fazer uma prece bem feita, né? Então, na época de Jesus, as pessoas iam lá para frente, batiam a mão no peito, falavam alto e em público e não se incomodavam com isso. Se a moda pega, hein? Nossa, já pensou? Lá na Rua Amanda, as pessoas fazendo isso? Não vão fazer, podem ficar tranquilos que nós não vamos ver isso, né? Bom, Jesus vem e Ele nos orienta e nos explica, né, que tudo aquilo que é exterior não é necessário. Então, toda a simbologia que vai existir no ato externo não faz necessário. Se você quiser fazer uma prece em voz alta e tal, tudo bem, né? Mas não é necessário, porque o que vai importar é a qualidade de como está o seu coração naquele momento que você vai fazer a prece. Então, é isso que vai valer, é isso que vai contar para você poder chegar lá com a sua prece. Então, por que muita gente... Por que não, né? Vocês já devem ter ouvido. Muitas pessoas falam assim, não, Deus não me ouve. Eu canso de rezar. Eu rezo todo dia. Já ouviram isso? Olha lá se não foi a gente mesmo que falou, né? Eu canso de orar. Eu oro. Não, Deus já me esqueceu, né? Pelo contrário, né? Então, a gente hoje vai falar sobre todos esses itens e por que é que muitas vezes a gente fala que Deus esqueceu a gente, né? Sendo que como que Ele vai esquecer se Ele está aqui dentro? Ele está aqui fora, Ele está ao meu lado, Ele é o ar que eu respiro, né? Ele é o som da música que eu gosto, Ele é o cantar dos pássaros, isso tudo é Deus, né? Então, não tem como. O que tem a ver é a maneira como eu estou fazendo essa prece, como eu estou prestando atenção ao fazer essa prece. Então, nós vamos, lógico, né, com o decorrer, entendendo que a prece é só a prece, que é a conexão com o alto. Então, não vai ter simbologia nenhuma que vai me fazer ter essa conexão, é através da prece. E o próprio Evangelho, né, vai mostrar Jesus se utilizando disso em muitos momentos, né? Ele ia acompanhado dos apóstolos ou sozinho, né, para o templo, para orar, orava sozinho ali e no dia que antecede a crucificação, ele convida alguns apóstolos para subirem com ele, para subir para o morro, né, para orarem, né? Quando ele desce, ele é preso. Então, se ele, que é o Filho de Deus, se utilizava da prece para conversar com o Pai,
Por que a gente que é exibido não quer fazer a prece várias vezes todos os dias? Então a gente tem que pensar nisso, refletir nisso, né? Se Jesus é o modelo e guia, como é que ele fazia mesmo? Ele orava muito. Então a gente precisa ter esse exemplo calcado em nossas vidas, né? Bom, e Jesus traz para nós, ele exemplifica a questão da prece num conto muito bonito, né? Ele fala sobre o fariseu e o publicano, exemplificando a questão da prece. E bem interessante, porque os publicanos nessa comunidade judaica, os publicanos, eles eram tidos como homens de má vida, não eram pessoas bem vistas, né? E o fariseu era aquele tal, né? Era o doutor da lei, aquele que sabia sobre o Torá, sabia tudo que Moisés havia dito, ele sabia das leis mosaicas. E esses dois homens sobem a Jerusalém para orarem. Eles vão orar. E o que é subir a Jerusalém? Jerusalém era tido como um lugar espiritualmente mais elevado. Não quer dizer geograficamente mais elevado. Tinha cidades mais no alto que Jerusalém, mas era considerado um lugar elevado espiritualmente. Então, quando a pessoa ia para Jerusalém, dizia-se, ela subiu para Jerusalém. E quando ela se afastava, ela desceu de Jerusalém, mesmo que ela estivesse subindo para outro lugar, né? E os dois sobem a Jerusalém, o publicano e o fariseu, para orarem. E lá chegando, eles se postam, como a maneira judaica, né? Eles se postam, né, em pé. E o fariseu, que era o doutor da lei, o que sabia sobre as leis, que era um homem íntegro, tido como íntegro, né? Ele começa a orar, né? E começa a agradecer a Deus, né? Em voz alta, como era o costume. E ele fala, ele agradece a Deus pela vida que ele tem, ele agradece a Deus por ele ser um bom homem, por ele fazer jejum toda semana. Afinal, ele agradece a Deus por eu não ser igual aquele homem ali. E aponta para o publicano. O publicano, que estava mais ou menos próximo, ouviu, né? Mas não retruca, né? O publicano também postado para a prece, faz a prece dele, bate a mão no peito, em sinal de humildade, pede a Deus que lhe dê força e resignação, que tenha misericórdia dele. E Jesus belamente descreve que os dois descem de Jerusalém. E ao descerem, um estava justificado e o outro não. Um estava sendo considerado justo e o outro não. E o justo foi justamente o homem considerado de má vida, porque ele havia sofrido a agressão, não havia retrucado, havia silenciado, havia continuado com a prece, ele havia continuado com a intenção que ele tinha ido até lá, que era agradecer a Deus. Enquanto o fariseu, se esquecendo de como deveria fazer a prece, ele enfia os pés pelas mãos, né? Ele passa a julgar o publicano. Então o coração deste fariseu estava repleto de julgamento, de orgulho, né? Possivelmente de alguma mágoa, alguma coisa, porque ele assim, humilhou, vamos dizer assim, o publicano ali em público, né? E aí o que tira-se de lição dessa passagem? Que na verdade, quando a gente vai orar, a oração, a prece, ela não combina com alguns estados de alma. E aí que entra a primeira situação, né? Por que Deus não está me ouvindo? Olha, se eu briguei com alguém, se eu falei para aquele alguém que nunca mais na vida eu vou perdoá-lo, e dali a pouco eu acho, agora eu vou fazer uma prece. E eu não perdoei, que eu acabei de brigar. Esse acabei de brigar pode ser agora há pouco, como pode ser há 10 anos. Para que a nossa prece tenha efeito, essas situações não podem permanecer dentro do nosso coração. Que é o que ele fala aqui, né? Não é possível orar quando nós carregamos um coração repleto de orgulho, de vaidade, ou quando nós nos colocamos diante do outro para acusar ou julgar. Então é assim, né? Quando a gente vai fazer uma prece, primeiro fazer o exame de consciência. O que eu fiz? Eu estou brava com alguma coisa? Eu estou achando ruim com alguma coisa? Deixa eu acertar isso primeiro, né?
Não precisa correr lá na casa do outro, bater na porta, ô fulano, você me perdoe, porque às vezes o outro não está nem sabendo, né? Então, é interiormente, é um acerto interior para valer e de verdade, para que a nossa prece comece efetivamente a ter efeito, né? Então, a atitude da prece legítima, ela não combina com ira, pessoas extremamente exasperadas, como que ela vai voltar, se equilibrar e fazer a prece? Então, a prece dela tem que ser, ter início no pedido para se estabelecer emocionalmente, para poder fazer essa conexão, essa ligação, né? E olha, a prece é tão importante que Kardec dedica um capítulo inteiro. Vocês já foram lá no final do Evangelho? Tem prece para tudo. Para o momento do nascimento, o momento do desencarne, problema tal. Kardec vai exemplificando para que a gente pudesse seguir no momento de menos inspiração, né? E outra coisa, não existe momento que eu não possa orar. Às vezes passa no atendimento fraterno, né? As pessoas, a gente indica, né? A questão de fazer a prece diariamente. Quando a pessoa retorna, a gente pergunta, né? E aí, conseguiu fazer a prece todo dia? Ai, não consegui. Eu levanto, olha, eu tenho muita coisa para fazer, então eu levanto muito rápido, eu não consigo orar. Kardec diz aqui que não existe, não tem como a gente não achar um momento para não fazer a prece, né? Eu tenho um amigo que diz, não põe o pé fora da cama antes de fazer a prece da manhã, antes de se conectar com Deus, de chamar Jesus para caminhar com você. Mas suponhamos que você já pôs os 2 pés fora da cama. Lembrou? É naquele momento que vai fazer. Porque acontece. Quem tem filho pequeno que chora, né? Ou que está pedindo comida, ou sei lá, né? O marido perdeu a hora. Daí, vamos... Eu acredito que existe situações e situações. Se eu tenho tempo de antes de levantar, de pôr o pé fora da cama, eu fazer a minha prece, legal, vou fazer isso. Mas se eu estou na correria do dia a dia e me lembrei, eu já estou lá pondo água para o café, é ali que vai a minha prece, né? Não vejo como ela tenha demérito, né? Muito bem. E é uma coisa que a gente também não pode deixar de lembrar, é que quando eu faço a prece, eu me conecto com o alto, mas me conecto também com todos esses espíritos amigos que estão por perto de mim, né? O meu amigo protetor, alguns familiares. Então, esse pessoal vai ter uma conexão. É como se eu abrisse uma portinha e falasse, venham, fiquem comigo hoje, né? Venham cá. E é mais ou menos isso. E eu posso repetir isso várias vezes no dia, só que eu tenho que ter concentração para fazer. Não é repetir palavras que eu nem sei o que eu estou falando e vou para babá, né? Não é isso, né? É aquele momento como se eu estivesse, e eu estou, conversando com alguém, né? Prestando atenção no que eu estou falando, nas palavras que estão saindo, né? E não esquecendo que a maior força geradora da nossa vida é o nosso pensamento. Tudo acontece no nosso pensamento, não é em outro lugar, não. Se eu estou aqui agora, o que eu escrevi partiu do meu pensamento. E até o movimento que eu estou fazendo com a mão partiu daqui, né? Então, tudo acontece através do meu pensamento. Então, se a gente tiver essa ideia da força que o pensamento tem, a gente tem ideia da força que a prece tem. Então, quando a gente pede por um doente, quando a gente pede pela segurança de alguém, a gente tem que ter essa ideia da força que aquilo tem naquele momento, né? Existe um livro de André Luiz que se chama Entre o Céu e a Terra. Quem já leu? Fora o presidente da casa, que deve ter lido todo. Você já leu, né? É uma belezinha, o livro é uma belezinha. E o livro, ele fica o tempo todo envolvido com a história. Começa com uma prece feita por uma criança, né? Que pede para a mãe desencarnada pela madrasta que está doente. Não vou dar spoiler, vocês vão procurar o livro para ler, só vou falar isso. E aí, mas ela faz essa prece com tanto fervor, com tanta emoção, com tão real, né? Que a prece, ela consegue chegar
ela alcança um dos ministros do nosso lar. Tamanha foi a força que essa criança colocou na prece. É uma quase adolescente, né? Só que o que a menina não sabia é que a madrasta estava doente por conta do assédio de um obsessor que era a própria mãe. E ela ora para a mãe, ela ora para o obsessor para cuidar da mãe. É muito comovente, mas é muito comovente. E aí, esse trecho é bom a gente lembrar que como essa prece dessa menina alcança esse ministro do nosso lar, é bom que a gente lembre que as nossas preces, elas não se perdem por aí. Elas não ficam vagando por aí, elas chegam nos determinados lugares que tem que chegar, né? Então, muita gente fala assim, ontem eu orei, ontem também, nada. O tempo é outro, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Bom, a partir desse momento que o ministro do nosso lar toma conhecimento daquela prece e toma conhecimento que a mãe que está desencarnada é que estava causando todo aquele problema, que juntou culpa, é uma série de situações e a madrasta está muito mal mesmo. Então, um grupo de espíritos de alta envergadura passam a interferir no caso, tentando ajudar ali, fazendo o possível, né? E todo o livro inteiro, né? Não é tão fininho, é um livro considerável, é uma resposta à prece daquela criança. Vale a pena ler, né? Entre o céu e a terra. E aí, é bom que a gente pense o seguinte, que quando Deus nos atende, Ele nos oferece duas coisas. Deus nos atende, sim. É que a gente às vezes pede errado, né? Tem um amigo lá do Fraternidade, agora ele está um pouco afastado, chama Jair. Muitos de vocês devem conhecer. O Jair falava, vocês não têm que aprender a pedir, né? Então a verdade é essa, a gente precisa saber o que está pedindo, né? Então, primeiro, o que Deus nos oferece? Aquilo que estamos pedindo. Mas o que é que nós estamos pedindo? Aí entra aquele caso, né? A pessoa queria muito ganhar na loteria, muito. Ela desejava demais ganhar na loteria e pedia, entre aspas, descaradamente, para Deus que queria ganhar na loteria. Passaram-se os anos e um dia ele viu um anjo, né? Ele falou, nossa, um anjo, santo anjo do Senhor. Eu sabia, você veio me dizer que eu vou ganhar na loteria. Aí o anjo olha para ele, é uma brincadeira isso, viu, gente? O anjo olha para ele assim, com um ar bem desanimado e fala, então, eu vim aqui te dizer que se você deseja tanto ganhar na loteria, jogue pelo menos. Porque muitas vezes, né, tirando o caso da loteria, a gente não está fazendo nada naquilo que a gente está pedindo. A gente só está pedindo. E o resto, Deus tem que se virar lá, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Porque Deus nos oferece sim, mas Ele nos oferece não as coisas circunstanciais, essas que estão aqui, que eu posso fazer. Se eu trabalhar, eu vou ter também condições, não preciso ganhar na loteria, eu posso trabalhar, né? Então as coisas circunstanciais, essas são difíceis de chegar. Agora, o que é relativo à nossa alma, aí é mais fácil, quer ver? Deus também nos oferece o meio através do qual a gente vai aperfeiçoando aquilo que nós desejamos. Como é isso? Olha, muitas vezes eu estou lá, né? Estou vendo uma pessoa doente, né? A pessoa está muito doente e eu estou orando, pedindo para que ela sare daquela doença. Ela sente muita dor, tal. Não é mais viável eu pedir que a pessoa não tenha dor? Então, às vezes, a gente tem que mudar o combo do que está pedindo. Porque, às vezes, aquela doença, como eu não conheço os bastidores, aquela doença é a prova que ela tem que passar. Mas eu posso pedir o alívio da dor, alívio do mal-estar, né? Na maioria das vezes, a doença, na grande maioria, a doença é aquilo exatamente que a pessoa precisa passar. Mas como a gente está aqui encarnado, só vendo agora, o aqui e agora, a gente não consegue ver o bastidor, o que aconteceu antes, o porquê que ela precisa passar por aquilo. E eu sei que é muito difícil. Se eu tivesse isso de poder, cada doente que eu vou visitar no hospital já estava de alta. Eu não quero ver ninguém naquela condição, né? Eu quero ver todo mundo fora de lá, né? Cada um que eu conversasse que sofre as penas da alma já estava de alta também.
Então é por isso que eu estou no estado que eu estou, né? Não tem condições de fazer mais do que isso. Então, é justamente porque eu não sei a história anterior, o porquê que chegou naquele ponto, né? E a prece, então, para ser uma prece substanciosa, um combo bom, ela reúne 3 partes: o louvar, o pedir e o agradecer. Sempre atentem para isso. Eu estou louvando, estou pedindo, estou agradecendo? Se está, pronto, a prece já está perfeita. E o que é o louvar? Olha que incrível, né? As pessoas falam assim, eu não sei louvar. Eu, Malu, sou uma pessoa que, se eu tiver 100 amigos, 95 são evangélicos. Os evangélicos adoram cantar louvores, né? Aí as minhas amigas que tocam na mesma orquestra, Malu, vamos ensaiar comigo tal dia? O que nós vamos ensaiar? Ai, tem uns louvor bom pra gente ensaiar. Ai, misericórdia. Olha, por quê? O louvor faz parte do diálogo deles, né? E talvez não faça muito parte do nosso diálogo, né? E às vezes eu vou e tem uns louvores bonitos, sim, lindos, né? Mas o que é louvar? Louvar, basicamente, é reconhecer a grandiosidade da obra divina. Quer ver? Botucatu, né? Vocês têm sorte, quem nasceu aqui, ó, cidade de vocês é show, né? A temporada dos ipês é para deixar qualquer um de queixo caído. Uma que a primeira vez que eu vi, eu chamo de ipê bola, mas deve ter outro nome, né? Que forma as bolas de flor. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Vi depois que eu cheguei em Botucatu. Na minha região tem, mas as florzinhas estão coladas nos cachos, mas não formando bolas, né? Eu moro na região do Pão de Açúcar, 2 ruas transversais acima do Pão de Açúcar tem um quarteirão de ipê. Quarteirão, plantado. Quando aquilo floresce, é a coisa mais linda do mundo. Tem que andar a pé, porque você vai andando a pé em cima das florzinhas, que viram um tapete, você olha para cima, é um espetáculo, né? E eu passei lá com uma pessoa, e a pessoa olhou para cima e falou, gente, que obra divina. Ela só falou isso, que obra divina. E eu pensei com meus botões, acabou de louvar a Deus, né? Porque é isso, é quando eu reconheço a criação divina e o quanto Deus enfeitou a terra para que a gente passasse por aqui executando as nossas provas. E às vezes a gente ignora isso, né? Passa batido, né? E não é só a florada de ipês, né? É o cantar do pássaro, é o balançar das folhas. É quando eu olho, eu ia falar jornal, mas agora eu tenho que falar, quando eu olho na internet e vejo a notícia que um medicamento novo, né? Alguém descobriu um medicamento X que vai salvar X pessoas, né? Então, houve ali a presença divina favorecendo para que tudo caminhasse, para que chegasse num medicamento. Então, esses são apenas alguns exemplos para mostrar a grandiosidade da obra divina a nosso favor. E às vezes a gente ignora tudo isso, passa batido, né? Não tô nem aí, né? Vou andando, bonito mesmo, né? Não, a gente tem que, o que ela falou agora, né? Puxar agora. Estar aqui agora, não lá no passado. Não, quando a gente fica preso no passado, a gente acaba sofrendo de depressão, de tristeza. Quando a gente fica preso lá no futuro, a gente sofre por ansiedade. Essas 2 doenças que chocam o mundo está localizada nisso. Ou estou preso em acontecimentos que já passaram, ou eu estou preocupada com o que vai acontecer, né? Enquanto tem que se fazer o que ela falou, vir por aqui, para o aqui e agora. Se tiver aqui 5 de vocês ouvindo integralmente o que eu estou falando, é isso que tem que fazer. Se for a sala inteira, parabéns. Porque nós temos que estar integralmente. E quando a gente tenta ficar integralmente no momento presente, a gente vê o quanto é difícil. Porque aposto que vocês já pensaram na casa de vocês, nossa, eu tenho que voltar a assistir aquele filme quando chegar em casa, vou ver se dá tempo de eu terminar de assistir, porque, não lavei a louça antes de sair, não sei o que, e amanhã, né? É um exercício para ficar no aqui e agora, é um exercício. Vai lá volta, é que nem um freio de carro, né? Porque a hora que eu estou aqui agora, eu estou aproveitando este momento, não vai ter outro, quando eu entrei aqui já passou, não vai voltar mais. O que está valendo é agora que eu estou falando. Não é incrível isso? Então, quando a gente aprende a fazer isso,
vai facilitar o nosso desempenho em nossa vida, né? Onde que eu tô mesmo? Aqui. Tem esse caderno para falar, hein? Mentira. Bom, quando a gente chega neste caminho, a gente entende, nós somos levados a entender e a reconhecer a grandiosidade de Deus, né? Veja bem, né? Vocês já pararam para pensar o que é a chuva, né? Esse monte de bolinha de água, de coisinha caindo na terra, né? E a planta dependendo daquilo para crescer, né? E se vocês tiverem uma planta frutífera, a danadinha cresce, dali a pouco tem uma florzinha, dali a pouco sai um frutinho, né? Tudo numa conexão. Numa conexão que o homem não precisa, muitas vezes, interferir. Ele interfere quando ele está usando aquilo para sobreviver, né? Mas quando está fora disso, ele não precisa. A natureza, ela se locomove sozinha, né? Então, essa postura de reconhecer a grandiosidade de Deus não combina com desconfiança. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente é levado a querer lembrar Deus das coisas que Ele tem que fazer. Quer ver? Se vocês e eu já não fizemos isso. Ai, Deus, o Senhor precisa muito cuidar do José. Ué, mas Deus sabe que o José precisa ser cuidado. Por que eu estou lembrando ele? Deixa eu mudar essa configuração do meu pedido, né? Ou então, Senhor, coitado daquele povo que estava dentro do avião que caiu. Nossa, acho que Deus nem viu aquilo. Quando viu, já tinha caído. Escutei gente falar isso. Cai naquilo que eu já falei. A gente não conhece o bastidor e emite opinião, né? E aí? Eu estou esquecendo que Deus é onipresente, onisciente, pura justiça, pura bondade e puro amor, e eu estou achando que Ele está esquecendo de olhar o povo que tinha entrado no avião? Não. As coisas que têm que acontecer, elas têm que acontecer. Dr. Ricardo Cavalcante é um jovem médico e às vezes ele é lá da fraternidade. E ele faz umas palestras que quando ele chega, fala: Ricardo, o que você vai falar hoje, hein? Porque eu saio de lá normalmente com uma pulga atrás da orelha, né? Ele fala muito bem e fala temas muito fortes, né? E numa das palestras que ele fez, vocês, pela idade da maioria aqui, vocês se lembram do incêndio do Joelma, né? Acho que eu já até falei aqui isso. E a espiritualidade agora trazendo, né? Que aquele pessoal que estava no Joelma, ninguém estava enganado dentro daquele prédio. Não, só estava no Joelma quem tinha que estar. Como estava nesse avião, só quem tinha que estar. Teve gente que entrou e saiu. Outros chegaram e não puderam entrar. Só estava lá quem tinha que estar. No caso do edifício Joelma, 1000 anos demorou para que se juntasse todas as pessoas envolvidas no mesmo combo, vamos dizer assim, e pudesse ter aquele resgate de uma vez. Eram almas envolvidas com as cruzadas. Nas cruzadas, para quem não sabe, amanhã digite no Google, dá uma lida lá, mas em nome de Jesus, mataram, estupraram, queimaram, violentaram, roubaram, fizeram tudo, em nome das cruzadas. Então, assim, foi uma época, né, pavorosa, e as pessoas envolvidas naquele combo tiveram aquele desfecho. Mas olha, para juntar todas num ponto que todas pudessem se encontrar lá, se passaram 1000 anos, veja bem. Então, Deus quis aquilo? Deus quis que todo mundo morresse queimado daquele jeito? Claro que não. As pessoas escolheram através dos seus plantios para onde estavam caminhando. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente vai colher por aqui, não resta dúvida, né? Eu não posso estar cozinhando na minha cozinha só porque eu tenho um canteirinho, eu falar assim: estou precisando de 2 tomatinhos, vou lá pegar. Chego lá, não tem tomatinho. Ué, eu não plantei, não tem mesmo. Porém, se eu tivesse plantado, eu podia colher. É assim a nossa vida. O que eu tenho plantado? Eu tenho reconhecido com amor os refúgios que Deus me oferece, como a família, essa casa de oração, os hospitais. Deus nos oferece essas coisas. Eu tenho tratado essas coisas com respeito e dignidade. É um bom plantio. Eu tenho cuidado dos reinos
que eu acho que eu sou superior, mas eu não sou, né? Eu tenho cuidado deles com amor, com carinho. Como é que é a minha relação com os bichos? Eu mato uns como outros, cuido de outros? Como é que tem sido? Então a gente tem que pensar essas coisas, né? Como é que tem sido a minha postura, né, diante deste planeta, dos cuidados que eu preciso ter? Ou eu estou deixando para lá, quando eu ficar mais velha eu cuido? Então a gente precisa ver o que é que a gente anda plantando para não achar que Deus não está vendo o que acontece. Não, Ele está vendo, Ele nos protege, Ele nos ama. Só que a gente vai plantando umas coisas que depois a colheita se faz necessária, não tem como, né? Concorda ou não? Mas é forte, né? Então, mas sempre é tempo da gente plantar coisa boa. Sempre é tempo da gente tirar os matinhos lá do canteiro e plantar coisinhas bacanas, né? Plantinhas fortes, né? Então, é reconhecer esses abrigos como a família que Deus nos oferece, né? Como a família, por exemplo. Lá estão nossas provas. Mas fazer com que essas provas sejam provas que não me arrastem para uma situação pior. E sim, me faça crescer espiritualmente. E aí entra a prece, me dando sustentação para isso, né? Não fique achando que a casa do vizinho tem a melhor família, não, viu, gente? Nós todos passamos dificuldade dentro das nossas casas. É um ou outro que não tem. Aquele um ou outro que não tem dificuldade nas suas casas, ele tem outros problemas para resolver, tão sério quanto, né? Então a gente precisa mudar talvez o foco do olhar para poder planejar melhor esse plantio, para não achar que Deus está ignorando ou estava fazendo outra coisa. Como assim? Torna a falar, se Ele está dentro e fora de nós, se Ele sabe o que nós pensamos, o que desejamos, né? E hoje eu ri porque uma pessoa falou assim, como que você tem... Eu assisti num vídeo, né? Como que você tem coragem, um falando pro outro, como você tem coragem de pedir para Deus um carro zero, sendo que Deus mora dentro de você? Você não ficou com vergonha de pedir para Deus? Porque a pessoa tinha falado, eu pedi para Deus um carro novo. Aí a outra fala, você não teve vergonha de fazer isso? Sabendo que Deus mora dentro de você, você ainda teve a coragem de pedir um carro novo? Peça saúde. Eu achei tão providencial isso, né? O carro a gente trabalha e compra, né? Agora, vamos pedir pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela harmonia do nosso lar, né? Os espíritos amigos vêm e ajudam, sim, basta a gente abrir esse espaço, né? Muito bem. Então, a partir de hoje, a gente vai lembrar que Deus não está esquecido, né? Ele sabe do que está acontecendo. É que nós, pela nossa pequenez ainda, a gente não consegue ver os bastidores das coisas, o que está acontecendo lá atrás. E aqui cai bem a história do Chico, né? Que uma mãe procura o Chico desesperada porque o filho tinha um monte de problema. Bracinho torto, as perninhas tortas, né? Mal conseguia andar. E naquela condição foi no médico, o médico falou que ele tinha que amputar as pernas. A mãe ficou desesperada. Conhece essa história? Conhecem? Quem não conhece, não vou nem contar. Não, eu vou contar sim. Não, eu ia contar. Aí é o seguinte, aí a mãe vai lá e conta, o Chico ficou arrasado, né? Eu imagino a carinha do Chico, né? Aí o Chico fala para a mãe, eu vou falar com o Emmanuel, né? Vou contar para ele, ver o que dá para fazer, né? Pá. Emmanuel chega e Chico, pá, né? Conta. Aí Emmanuel fala, nossa, Chico, eu vou ver com os espíritos que cuidam desse lar, dessa casa, ver o que a gente pode fazer. E aí, dali uns dias, Emmanuel volta com a resposta. Chico, pode chamar a mãe. Diga a ela que vai precisar cortar as pernas, sim. Se eu estou ouvindo esse caso, eu falo, gente, mas cadê Deus nessa história? Deus não está vendo que esse coitadinho que mal consegue andar, agora vai ficar sem as perninhas, e a mãe que já velhinha, mal consegue cuidar dele, andando, como que ela vai cuidar desse agora sem as pernas? Aí Emmanuel conta para o Chico que aquela alma que está ali, já sofrendo dificuldades, era uma alma que tinha se suicidado muitas vezes. E na atual vida, ele já pretendia caminhar com dificuldade até a linha férrea e se jogar na frente do trem. Então, investindo no espírito eterno que morava dentro daquele corpo, era melhor ele perder as pernas ali e não arriscar mais uma existência. Eu não sabendo do bastidor, o que eu pensei?
Ah, mas Deus não está vendo isso direito, né? Ou muitos, né? Mas quando a gente sabe da história anterior, a gente vê justificativo. Dá para entender, não é? Então, a partir de hoje, quando a gente vê um caso muito estrambólico, a gente vai pensar assim, eu não sei o bastidor dessa história, então deixa eu dar um passo atrás. Bom, e sempre lembrar que com a prece, eu posso fazer muita coisa. Eu posso não resolver. Por exemplo, eu não posso resolver o caso da Ucrânia, né? Eu não posso resolver aquela guerra. Mas eu posso pedir a Deus que dê força a eles, que dê coragem, que dê resignação para passar por tudo isso, né? E a prece faz coisas incríveis, né? Bom, o segundo item, o segundo propósito é o pedir. O que eu vou pedir, né? Eu não vou pedir para ganhar na loteria, né? A Malu já falou, coisa feia, né? Mas eu posso pedir todo o resto. E nessa história de pedir, existem 2 elementos fundamentais, que talvez seja o que falte na minha prece ou na prece de algum de vocês, que é a intensidade da nossa vontade, a intensidade. O que eu estou pedindo? Eu estou colocando vontade naquilo que eu estou pedindo? Pedro, quando encontrou com Jesus, ele era um jovem pescador. Ele era jovem, né? Meio bravo, né? Paciência no limite com ele. Foi convivendo com aquela mansidão que era Jesus. Provavelmente começou a acontecer algumas mudanças com Pedro, né? Pedro passa por todas as provas, né? A prova de trair, né? Jesus, os meses angustiantes até ele encontrar com Jesus de novo. Mas Jesus conhecia o interior de Pedro, tanto que não houve recriminação nenhuma. O que Jesus pergunta para Pedro? Ao invés de perguntar para Pedro, Pedro, mas que coisa feia aquele dia, eu esperando que você falasse que era meu amigo, você vai lá e fala que nunca tinha me visto? Não. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, né? Repetindo as 3 negativas de Pedro lá no dia da prisão. E entrega para Pedro a condução do colégio apostólico. Eu, Malu, só estou aqui hoje falando porque Pedro lá resolveu conduzir, né? O cristianismo daquele jeito. E Pedro foi de transformação em transformação, né? E aí, já lá adiante, né? Lá adiante na vida dele, ele está passando com outro apóstolo na porta de uma igreja, e aí quem lê a Bíblia vai saber a frase direitinha, eu sei só a metade. Alguém olha para Pedro e pede uma ajuda. Aí Pedro responde o quê? Meu irmão, eu não tenho ouro nem prata, quem sabe o resto? Mas eu posso te ajudar. O combo não é esse, ele fala umas 2 ou 3 palavrinhas, mas assim, mas eu posso te ajudar. E olha para ele, e aí entra a intensidade da vontade. É lógico que Pedro aí já sabia manusear algumas coisas, talvez, né, o fluido de Pedro, a questão do pensamento, mas evidentemente Pedro usou essa primeira coisa que eu falei aqui, a vontade. Ele fala, em nome de Jesus, levanta e anda. E a pessoa levantou e andou, né? Então, talvez falte para nós essa vontade quando a gente está fazendo a prece. Essa vontade para valer, né? Essa vontade que não deixa dúvidas que vai dar errado. Sabe? Quando eu tenho aquela vontade e acredito tanto que eu não vejo um sinal de dúvida que possa dar errado aquilo que eu estou pedindo. Não está valendo para a loteria, hein? Todo mundo aí pensando, chegar em casa e já vou fazer isso. Bom, a outra coisa, então, uma é a vontade. A outra coisa da nossa prece é a especificidade, ó que palavra grande, especificidade do nosso pedido. O que é que eu estou pedindo? Eu estou lá orando, Senhor, como é que está aqui? Melhore a minha vida. Ô, gente, melhore a minha vida. No quê? Né? Quando eu peço melhore a minha vida, pode ser muitas coisas. Pode ser minha vida financeira, minha vida dentro do meu lar com meu marido, pode ser a minha vida na questão da saúde. Quando eu generalizo desse jeito, mostra o descompromisso que eu estou tendo naquele pedido. Então, sempre que eu for pedir, eu tenho que especificar o que eu estou pedindo. Quando o Pedro fala para o cara lá, levanta e anda, era para andar. Não era assim, olha, veja o que você quer fazer para ficar melhor. Pedro não falou isso.
Ó, sei lá, né? Fique bem, né? Eu que gosto de falar para as pessoas, fique bem, não, eu tenho que mudar isso. Tem que falar exatamente, pensar exatamente com positividade aquilo que a gente quer, né? Então, quando nós vamos exercitando esse ato de pedir, de louvar, a gente vai percebendo que a gente deixa de pedir coisas da vida material, né? A gente passa a conduzir nossos pedidos para a nossa alma. Então, ao invés de pedir que Maria se case, ai meu Deus, eu tenho uma amiga que chama Maria, o sonho da vida dela é casar. Eu vou pedir que a Maria seja feliz, porque casamento nunca foi sinônimo de felicidade. Casa errado para você ver, né? Escolhe a pessoa errada, você vai ficar 50... Na minha época, né? Na minha época não tinha separação, né? Difícil. Você ficava 50 anos com a mesma pessoa e expurgava todos os problemas. Não é meu caso. Não é meu caso. Meu marido foi muito bonzinho. Mas muita gente passou por isso, né? Por quê? Na ânsia, né? Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Não é isso. No fundo, o que a pessoa deseja é ser feliz. Então, vamos canalizar as nossas preces para as coisas da alma, né? E não para os pedidos, né? Do dia a dia, digamos assim, né? Às vezes nós pedimos para Deus livrar alguém de algum problema de saúde, mas aquele problema de saúde é justamente o que a pessoa precisa. Olha, uma pessoa foi visitar um lugar que tinha pessoas viciadas no álcool e encontrou uma pessoa lá que ele já tinha encontrado lá outra vez. Ele falou, o senhor voltou, tem internado aqui, tal. Ah, então precisei voltar, né, porque eu tô com um problema no fígado, o médico falou que se eu não me tratar, eu vou morrer rapidinho. Poxa, mas... agora o senhor fica aqui, o senhor se trata, vai ser bom. Não tem outro jeito, né? O que a pessoa respondia. Aí a pessoa que estava conversando lembrou de perguntar o que ele faria se o médico passasse a tarde e ele tivesse sarado. Se ele não tivesse mais nada naquele fígado. Se o médico chegasse aqui e falasse que o senhor não tinha mais nada, o que o senhor faria? Ele falou, não preciso nem pensar muito. Eu ia voltar a beber minha pinguinha que eu gosto tanto. Então, a doença, muitas vezes, é aquele freio que a pessoa precisa. Muitas vezes não, na maioria das vezes. Então, ao invés da gente pedir para a pessoa sarar daquilo, vamos pedir que a pessoa tenha bem-estar, que seja feita a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para ele, né? Lembrando que sempre que a gente pede para Deus, Deus nos responde. E aquilo que não nos chega é porque aquilo não seria o melhor para nós, absolutamente certo, né? E o último elemento é a gratidão. E a gratidão, sabe filtro? Eu achei que era aqui que eu tinha visto um filtro. Não era aqui que tinha um filtro? Mas estava ali, né? Nunca teve ali? Ó, meus dotes de evidência. É brincadeira nenhuma. O filtro tem um negócio lá dentro dele que você coloca a água, ela não tá pura, a água sai bonitinha, né, na torneirinha quando você abre. Então o filtro ele purifica a água. É isso? A gratidão purifica a nossa alma. É a mesma coisa. Quando você está grato por alguma coisa, a tua alma começa a se modificar. É como se ela estivesse doente e passe a sarar. É claro que ser grato não combina com ser julgador, raivoso, rancoroso. Eu tenho que estar num estado melhor de alma. Mas se eu não começar a exercitar, eu nunca vou fazer. Você sabe que existe um curso aí na internet que uma amiga fez. E lá no meio do curso, a pessoa tinha que ter um caderninho. Durante 30 dias ela numerava de 1 a 10 gratidão. Tá. Obrigado, Senhor, né? Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu penso muito nisso. Obrigado. No outro dia, obrigado. Aí chega num ponto, lá pro 14º dia, que você vai ter que pensar, o que eu vou agradecer hoje? Você já está agradecendo um tempão, várias coisas, né? E aí eu pensei em falar para vocês, se vocês perguntar, né? Se vocês têm o hábito de agradecer. Vocês agradecem por tudo? Tudo? Vocês já agradeceram por essa pontinha do dedo? Fala a verdade. Nem eu. Mas olha o que me aconteceu. Por ser uma pessoa falha, não foi por isso, né? Não foi por isso, né? Mas olha, você vê, tudo em nós é importante, importantíssimo, né? E a gente tem que ser grato
por cada unha, por cada fio de cabelo, né? Nós mulheres, quando o cabelo começa a cair, misericórdia, esse cabelo que está começando a ficar ralo, e aí, né, o que eu faço? Porque tudo é importante. Mas eu tive um gatinho, olha, veja isso. O gatinho era autista, vocês não sabem disso, foi diagnosticado na Unesp. Ele era muito maluquinho, muito desesperadinho, mas me amava, eu era a mãezinha dele. E aí um dia, numa crise, eu fui pegar e ele mordeu meu dedo. Ó, meu dedo ficou com problemas, estourou o tendão, porque isso aqui ficou feio, gente, num grau que vocês não imaginam. Estourou o tendão e eu fiquei 2 meses com a mão imobilizada, não sarava, não sarava. Cheguei a tomar 2 antibióticos num combo só para ver se a coisa deslinchava e quando voltou a sarar, eu não mexo a pontinha do dedo. Eu olhei e falei, problema nenhum, né? Problema nenhum se eu não tocasse violino, mas vocês sabem que eu toco violino numa orquestra. Conclusão, alguém aqui é músico? Não? Mas gostam de música, de violino? Então, o violino, quando você não gosta, querida, não! Quando você vai tocar o tal do violino, tem um movimento que se chama pizzicato, né? Prestem atenção quando vocês forem ver a orquestra daqui para frente, vocês vão ver que a pessoa posiciona o violino, o arco fica neste dedo e com este dedo você belisca a corda. Pizzicato quer dizer beliscões, pequenos beliscõezinhos, né? Então você acompanha os outros instrumentos no pizzicato. Meu dedo não faz o pizzicato mais. Então eu tive que trocar de dedo e esse dedo não faz o pizzicato como tem que fazer, né? Eu só fui descobrir isso quando eu voltei a tocar, depois desses 2 meses, né? Falei, e agora? O pizzicato deu certo para mim segurar o arco, que já foi complicado também, mas na hora de fazer o pizzicato, e agora? E aí que eu lembrei, né? Parei para pensar o quanto é importante cada pedacinho, que esse pedacinho aqui tá me fazendo tocar o tal do pizzicato com o outro dedo, que já não sai um pizzicato bonito, né? Porque o pizzicato, a função dele é dar um som, né? A corda reverbera, fica bonito, né? E aí a importância que é, para nós violinistas, a gente toca com essa mão, com essa almofadinha do dedo aqui, ó. É aqui que pega na corda. Quando você volta a mão nas cordas do violino, não é a unha, não é o dedo, é a pontinha aqui, essa almofadinha. Então a importância de agradecer pela almofadinha do dedo, né? Pela pontinha do dedo. E às vezes a gente esquece porque a gente acha que esse é o combo normal, né? Que tá bom assim, né? Mais ou menos isso. Eu queria contar isso para vocês, né? Então, a partir de hoje, lembrando de agradecer por cada parte deste corpo maravilhoso, né? Que é uma construção divina, né? Mas não só isso, estender esse agradecimento para tudo aquilo que nos toca, porque a gratidão nos faz enxergar coisas melhores dentro de nós, mas faz a gente chegar o que o outro tem de melhor também. Quando você começa a ser grato, por exemplo, por ter um parceiro, naturalmente você vai ver qualidades no parceiro que antes você não via. Ou nos filhos. Nossa, sou muito grata por ter meu filho. Aí vem aquele pensamentinho, nossa, mas ele é bagunceiro, que bom que ele é bagunceiro e está aqui comigo. Então a gente começa a descobrir coisas boas na alma dos outros também, e na da gente também. Então a gratidão é este movimento que faz com que a gente transcenda, né? E enriqueça e cresça nessa vida e faz com que esse caminho nosso na Terra, que muitas vezes tem dias que são tão difíceis, né? Se torne melhor. Não esquecer de agradecer pelas provas que chegam. Aqui é uma escola, gente. Quem está na escola sabe. Não tem prova mensalmente, depois as bimestrais, as semestrais, os vestibulares. Mesma coisa aqui. E aí a gente vai fazendo as provas com gratidão, né? Então era isso que eu queria contar para vocês. E eu agradeço muito. Vocês me olham com tanta atenção que dá gosto. Eu quero vir voltar aqui amanhã de novo para falar tudo outra vez. Mentira. Tá bom? Então eu agradeço muito. Espero que vocês coloquem tudo isso que nós falamos. E ela falou isso na prece também. Não só para esse momento e nem guardar só no coração, né? É o exemplificar, é levar para o exemplo diário. Tentar lembrar de tudo que foi falado e colocar na prática, porque senão não tem validade. Vocês irem aqui ficar 40 minutos ouvindo e ir embora e não colocar na prática, validade zero, né? Então, façam valer os minutos que vieram até aqui. Que Deus os acompanhe e os ilumine.
e que vocês possam, né, ter uma caminhada iluminada na Terra, com gratidão, com louvor e amparados, né, por esse Cristo que nos ama.